Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é um grande dia, uma famosa santa em que muitos de nós conhecemos a sua história e os frutos de toda a realidade que ela viveu. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Está aqui alguém que deve ser modelo de vida para as mães, as esposas, aquelas que verdadeiramente colocam a família diante de Deus. A exemplo dela, que muitas mães possam ser fortalecidas e encontrar a esperança no coração de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O evangelho de hoje é o famoso evangelho que nos traz sempre aquela frase célebre, né? Que quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. O evangelho de hoje deixa bem claro para nós de que tudo na nossa vida é dom de Deus. A nossa vida, o nosso exercer relacionamentos e realidades neste mundo. De que nós somos filhos muito amados por Deus e que cada um de nós temos dons diferentes um dos outros para nos complementar, para servir um ao outro. O Evangelho diz lá no início, né? A um deu 5, a outro deu 2 e ao terceiro 1. 5, 2, 1. E a gente percebe aqui que essa diferenciação, quem dá é Deus. Muitas vezes a gente fica nessa comparação, porque é melhor quem fala no microfone, porque é melhor quem tem dinheiro no bolso, é melhor quem é bem aclamado no meio das pessoas. E a gente esquece que verdadeiramente nenhum é mais importante que o outro. A gente sabe que é um desafio, às vezes acaba tendo em evidência alguns. Mas quantas pessoas que estão trabalhando e fazendo coisas, mantendo este mundo, para que você e eu possamos existir na alimentação,
na forma, em relação aos transportes que nós utilizamos para trasladar de um lugar para o outro, pessoas que nos atendem de forma técnica na forma de psicologia, psiquiatria, na área médica, da saúde, na área mecânica, como que a gente precisa de pessoas que nos auxiliem, enfim, cada um tem sua importância naquilo que faz. E a gente fala assim, não tem importância, porque muitas vezes não está tão em evidência? Não. Então, a gente precisa entender que cada um tem a sua importância e a sua realidade diante de Deus, porque foi Deus que deu. Até mesmo aqueles que a gente olha assim, estão acamados, né? Pessoas que às vezes a gente olha e fala assim, tem uma certa deficiência. Inclusive a palavra deficiente, a gente falava assim, pessoa deficiente. Hoje não se fala mais assim. Hoje a gente fala pessoa com deficiência. A pessoa, ela continua sendo pessoa e tem sua dignidade, e por isso que nós não aprovamos pena de morte e nem aborto, porque somente quem pode dar e tirar é Deus. E mais ainda, a forma de existir nesse mundo é só Deus que pode intervir, então a gente vai aprender a amar. Quantas pessoas que têm seus filhos com deficiência e às vezes acaba colocando de lado, porque esse filho não vai dar o prestígio que se esperava em relação a certo tipo de profissões, ou até mesmo um casamento, ou netos, enfim, não vai poder fazer aquilo que aparentemente muitas pessoas fazem. E a gente fala assim, nossa, Deus está me castigando. Não. Cada um tem uma realidade, um porquê e o que Deus quer tocar em nós através dos dons diferenciados. Então a gente precisa, primeiramente, aceitar aquilo que Deus nos deu e assim fazer com amor, com carinho, o melhor possível. Segunda realidade que o Evangelho vai trabalhar, lembrar que a gente não pode ficar aprisionado aos medos. O mundo de hoje está cheio de medo. Tem medo de fazer faculdade, medo de andar no trânsito, medo de casar, porque através desse casamento pode surgir algum filho difícil, algum marido ou esposa complicado, né? Medo de se relacionar com as pessoas, vive um isolamento, um egocentrismo. Medo, 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 medo. Tanta gente com medo. O Senhor está pedindo hoje, pare com esse medo. Medo não é de Deus. Medo é daquele que divide, daquele que quer impedir e sabe o tanto que você tem a oferecer para o mundo, oferecer para as pessoas, para que o mundo seja melhor. Então, se você guardar o dom que Deus te deu, olha o que Ele vai dizer. Quando a este serve inútil, jogar-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui não quero fazer uma homilia do terrorismo, mas uma homilia de alerta, que todas as escolhas têm as suas consequências. Então tem sofrimentos na nossa vida que a gente escolhe ter. Outros a gente precisa passar para que a gente seja melhor. Mas outros a gente escolhe ter. São adquiridos. E se eles são adquiridos, queira fazer como os dois primeiros. Mesmo que não seja tanto desenvolvimento neste dom, mas que procure exercer. Tentando acertar, você acaba errando. Mas o erro também é uma forma de aprender. E se a gente guarda isso no nosso coração, você não vai mais se comparar com ninguém, você saber que você é único e é amado também de forma única por Deus. E segundo, você não vai deixar o medo tolir esse dom, porque você vai procurar prosperar e procurar dar passos concretos para viver o melhor de Deus na sua vida. Então a frase de hoje qual é? Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João,
precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.